Bem-vindos a mais um podcast da LESP. Hoje a gente vai conversar bastante aqui sobre educação com ele, que é uma das vozes mais ativas nesse tema aqui na LESP, o deputado Carlos Gianazzi. Obrigada por participar aqui do podcast da LESP. Olha, eu que agradeço o convite, é um prazer imenso. Bom, deputado, já vamos começar falando de um tema aí polêmico que surgiu recentemente em relação à decisão do governo de São Paulo de não aplicar, não usar os livros didáticos impressos. O senhor falou muito sobre isso na tribuna, queria saber aí, em relação a essa polêmica, como é que foi a sua atuação? Olha, o governo Tarcísio, o governo estadual, está cometendo um crime contra os nossos alunos, contra a rede estadual, retirando o Estado do Programa Nacional do Livro Didático. O nosso estado está inscrito há muitos anos nesse programa, recebe livros com muita qualidade, né? Livros bem elaborados, livros didáticos para toda a rede estadual, recebe gratuitamente e ele está dispensando esses livros porque no primeiro momento disse que iria disponibilizar apenas material digital, que o aluno não ia precisar mais desse material do MEC, porque segundo ele é um material já superado, um material defasado, que não é verdade, enfim, mas aí ele foi tão pressionado pela opinião pública, pela imprensa, por nós, professores, pelos deputados aqui na LESP, que ele deu uma pequena recuada, dizendo que faria impressão de uma parte desse material para o aluno que quisesse ter o material impresso. Isso não resolveu, ele foi mais pressionado ainda. Aí o governador Tarcísio disse que vai imprimir o material digital, que nós não sabemos qual é o material exatamente digital, para os alunos, mas vai retirar o livro didático. Então ele está cometendo uma improbidade administrativa, porque você já tem um livro de graça, ele vai imprimir um material novo, vai ter um gasto, um material, na minha opinião, sem qualidade, porque nós já detectamos vários erros numa parte do centro de mídias. Então é um absurdo. Eu já, além das denúncias feitas na tribuna, já acionei o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Ministério Público, que abriu um inquérito por conta da minha representação, a Defensoria Pública também, que abriu inquérito por conta da minha representação e do nosso coletivo aqui da educação, da deputada federal Luciana Cavalcante, do vereador da Câmara Municipal Celso Gianazzi. Acionei também, junto com o coletivo, a deputada Luciana Cavalcante e o Celso Gianazzi, o Tribunal de Justiça, exatamente na data de ontem, para manter o Estado de São Paulo no Programa Nacional do Livro Didático, porque o livro é muito importante, esse livro, para o aluno. O aluno não, as escolas não têm internet, não têm as condições adequadas para trabalhar com o material digital, que ele pode ser utilizado, mas como material complementar. O livro é fundamental, e mesmo países que adotaram no primeiro momento só o material digital estão voltando atrás, perceberam que não funciona, isso o aluno perde na sua aprendizagem, estão voltando já com o livro presencial. Tanto é que esse material do MEC ele é tão bom que até escolas particulares, como o Colégio Cervantes, Colégio Bandeirantes, a Escola Gracinha, a Escola Maria das Graças, conhecido como Gracinha, essas escolas utilizam esses livros do Programa Nacional do Livro Didático, porque o material é bom realmente. E o secretário inventou essa desculpa, o secretário que é dono da Multilaser, o Renato Feder, inventou essa desculpa. Só que ele está cometendo um crime contra as crianças e adolescentes, um crime administrativo também, que ele vai responder, né? Porque é grave isso, retirar o livro didático das escolas é algo criminoso, na minha opinião. Bom, o senhor até promoveu uma audiência pública aqui sobre o tema. Como é que, queria até que explicasse, né, não só sobre o que foi discutido, mas o senhor falou um pouco aí dessa importância do livro. Por que que o livro físico ele é tão importante? Como que ele ajuda no aprendizado das crianças? O livro, primeiro que ele é levado para qualquer lugar, o aluno pode ler em qualquer lugar. É importante o aluno tocar o livro tem cheiro, né? O livro ele pode receber anotações, sim, diferentemente do que o secretário disse, o aluno deixa a marca dele no livro. O livro não cansa como cansa uma tela, a tela ela é cansativa, depois de um determinado momento há um cansaço, né? O livro demora muito mais, então o livro é fundamental hoje, né? Tanto é que ele não foi abolido em nenhuma rede de ensino no Brasil, então ele é fundamental para o processo ensino-aprendizagem. O material digital é importante também, mas como um complemento, ele não pode ser o principal. O
O senhor mencionou também, né, que o secretário Renato Feder, ele de fato é acionista numa empresa, na Multilaser, e em nota até durante esses últimos dias ele afirmou, né, reafirmou o compromisso de não realizar novos contratos com a Multilaser durante a gestão dele na secretaria. O seu mandato vai ficar de olho, tem feito uma fiscalização em relação a isso? Ele nem precisa fazer, porque ele já fez o contrato no ano passado de aproximadamente 200 milhões de reais. Ele é o grande fornecedor desses laptops, desses equipamentos que serão utilizados no material digital. Por isso que há um conflito de interesse muito grande. Ele tinha que ser exonerado imediatamente pelo governador Tarcísio. Ele não tem condições de ficar nesse cargo. E essa denúncia eu já fiz no início do ano. Quando ele assumiu, eu já falei do conflito de interesse, porque ele é dono da Multilaser, que tem um contrato de quase 200 milhões com a Secretaria Estadual de Educação. Não tem a mínima condição. É um escárnio total manter esse secretário na pasta. O governador, inclusive, nesses últimos dias, diante dessa polêmica, ele até saiu em defesa, disse que o secretário não sai, que ele vai manter ali na secretaria, né? Porque é aliado político dele, mas é um erro gravíssimo. Isso significa que o Tarcísio não tem nenhum compromisso com a educação pública do Estado de São Paulo. Entregou a secretaria na mão de um empresário que vai administrar um orçamento de quase 50 bilhões de reais, um empresário que não tem compromisso com a educação, nem sabe o que é educação, né? Ele não é um pré-amador na área da educação. Bom, ainda também nesse assunto, recentemente o senhor falou sobre um aplicativo da secretaria. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, eu quero que você mesmo explique toda essa história, o que aconteceu, o que foi esse aplicativo e por que deu aí essa crítica por parte dos professores e pais da rede estadual. Olha, hoje os professores da rede estadual de ensino amanheceram em pânico, desesperados, porque os seus celulares foram invadidos por um novo hacker aqui do Estado de São Paulo, que é a Secretaria da Educação. Invadiu os celulares com um aplicativo que não foi solicitado pelos professores, né? Isso caracteriza uma invasão de dados, de privacidade, uma vigilância dos professores, um controle, Então isso é altamente preocupante. Os professores estão com medo agora, porque eu digo que um aplicativo espião, porque se esse aplicativo foi introduzido, fico imaginando o controle que a SEDUC tem em cima dos nossos professores. Imediatamente, já acionei o Ministério Público hoje, Tribunal de Contas, tomando providências, porque é grave. Aí a Secretaria agora respondeu que foi um erro. Só que nós descobrimos, e eu tenho aqui a prova, que esse mesmo erro já aconteceu no ano passado também, na Secretaria de Educação do Paraná, do Estado. Aqui está aqui a matéria lá do Sindicato dos Professores do Paraná. No ano passado, o secretário era o Renato Feder, da Educação do Paraná. Mesma coisa aconteceu, é idêntico. Então, a mesma empresa, né, que fez o aplicativo lá, que foi contratada também aqui. Então tem alguma coisa errada aí, que o Ministério Público tem. Eu mandei essa matéria para o MP, para o Tribunal de Contas, então não foi um erro, porque é impossível que eles errem duas vezes em dois lugares diferentes, né? É o mesmo secretário e a mesma empresa. Bom, o senhor é muito crítico mesmo a gestão de Tarcísio, a gestão do Renato Feder na secretaria. Eles lançaram recentemente também a Sala do Futuro, têm lançado projetos que eles prometem reduzir a evasão. Queria saber do que eles têm feito nesse primeiro ano, nesses primeiros meses de governo. Tem alguma medida que o senhor vê como algum ponto positivo para a educação? Não, eles estão aprofundando a desigualdade, estão aprofundando a evasão escolar, porque saiu na semana passada, no Diário Oficial, a indicação de mais de 50 escolas que serão transformadas em PEI, que é aquele programa de educação integral, de ensino integral, que é um modelo altamente excludente, porque como que funciona? Nós já temos 2.300 escolas PEI. Uma escola PEI, quando ela vira PEI, ela reduz o número de atendimento. Por exemplo, se tem uma escola, essa aqui é uma escola, ela atende 1.000 alunos em 3 turnos, tem de manhã, tarde e à noite. Quando ela vira PEI, ela só atende num turno, de 8 horas, 8, 9 horas. Aí ela vai atender 300 alunos, dos 1.000 alunos. Aí os outros 700 serão matriculados em outras escolas, muitas vezes distantes dos seus bairros, das suas cidades. Nós temos várias cidades no estado de São Paulo que só tem uma escola de ensino médio do estado, as cidades menores. E essas escolas se transformaram em PEI, sem vontade. Foi uma imposição do governo passado, Dória, Rodrigo Garcia,
do ex-secretário Rocieli. Aí os alunos que não podem ficar no tempo integral porque trabalham, porque realizam outros cursos, outras atividades, são obrigados a estudar à noite. E como não tem outra escola de ensino médio na sua cidade, ele é obrigado a viajar para outro município todos os dias, vai e volta 50, 70, 100 quilômetros todos os dias para terminar o seu ensino médio. Então, é uma escola excludente. Então, não há nenhuma atividade positiva desse governo, sinceramente. Eu gostaria até de falar de alguma aqui, eu não sou também um crítico, né, por ser crítico, quero apresentar propostas, mas infelizmente esse governo não está vendo a questão das APDs, as atividades pedagógicas diversificadas, que nós estamos defendendo que elas sejam feitas em local de livre escolha do professor. Ele tem que revogar a farsa da nova carreira, a Lei 1374, que penalizou e está destruindo o magistério estadual, trazer de volta a falta-aula, que não existe mais. Nós já levamos essas reivindicações para o secretário, mas até agora nada. Bom, ainda falando, né, dessa questão de educação, o senhor também tem um projeto para evitar ali o confisco da aposentadoria. Queria que explicasse um pouquinho aqui para a gente. Essa é uma luta prioritária para nós aqui na Assembleia Legislativa. As reformas previdenciárias feitas em 2019 pelo Bolsonaro, governo federal, e pelo Dória aqui em São Paulo em 2020, penalizaram imensamente todos os servidores públicos do estado de São Paulo. E nós, inclusive, impondo aqui no estado de São Paulo, através do governo Dória, o confisco das aposentadorias e pensões para quem ganha acima do salário mínimo. Um verdadeiro absurdo isso, né? Um roubo, um assalto. Nós, depois de muita luta, mobilização, trabalho no Twitter com as nossas queridas tuiteiras, com o trabalho das entidades representativas dos servidores, nós conseguimos, com o nosso PDL 22, que foi um instrumento importante legislativo de mobilização, de pressão, nós conseguimos derrotar esse confisco no final do ano passado. Porém, a nossa luta agora é para que o governo devolva tudo que ele retirou dos servidores em geral, não só da educação, mas da segurança pública, do Tribunal de Justiça, de todos os segmentos que foram penalizados com esse famigerado confisco. Eu apresentei um PLC que obriga o governo a devolver, com juros e correção, tudo que ele retirou durante esse período. E nós também estamos em luta em outros municípios que estão confiscando. A capital aqui, a Prefeitura de São Paulo, o Ricardo Nunes, que é o prefeito, está confiscando os aposentados. 100 mil aposentados e pensionistas estão sendo confiscados aqui. Então nós estamos em luta na Câmara Municipal para aprovar um PDL também como o meu, que é o PDL 92 do vereador Celso Genasi, que é meu irmão e está lá também na mesma luta, é servidor público. Nós estamos lá com ele nessa luta. E em Brasília também para mudar, fazer as alterações na reforma da Previdência do Bolsonaro, sobretudo na emenda 103. Nós queremos revogar o artigo 149 para impedir que haja novos confiscos, inclusive em São Paulo. Aí nós estamos em luta com a deputada federal, Luciane Cavalcante, que é do nosso. Nós temos um coletivo aqui em São Paulo da educação, chama Coletivo Educação em Primeiro Lugar, que é o meu mandato aqui na LESP, é o mandato do vereador Celso Genasi na Câmara Municipal e o mandato da professora e supervisora de ensino, Luciane Cavalcante, que é aqui de São Paulo, do pessoal também, e é da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados. Então, esse é o trio, né, da educação que atua em defesa não só da educação, mas, sobretudo, dos aposentados e pensionistas em todo o estado de São Paulo. Bom, ainda a educação, obviamente, tem uma expectativa do governador enviar aqui para casa, nesse segundo semestre, uma proposta que a gente ainda não tem grandes detalhes, mas que sabe que vai mudar, talvez, o orçamento, né, a porcentagem de recursos obrigatórios para a educação e passar para a saúde. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Olha, o governador Tarcísio de Freitas está anunciando exaustivamente que vai reduzir o orçamento da educação, que vai encaminhar um projeto de lei, uma PEC, na verdade, para mudar a Constituição Estadual, que nós aprovamos aqui em 1989, na Constituinte Estadual. Eu estava aqui nas galerias, eu era um professor da rede estadual na época, estava nas galerias, acompanhei todo o debate, foi uma luta imensa para a gente aprovar na Constituinte Estadual esse artigo, para aumentar o recurso da educação para 30%. E agora o governador diz que vai retirar 5%. Isso significa, na prática, retirar por ano 10 bilhões de reais, não milhões de M, é com bi,
B, bilhões de reais por ano da educação estadual. Esse dinheiro vai fazer falta. Por quê? Nós temos uma rede sucateada, degradada, com mais de 100 escolas de lata. Nós temos aqui um dos piores salários dos profissionais da educação do Brasil. O governador nem paga o piso nacional salarial corretamente, paga através de abono complementar, sem repercussão na carreira, né, agredindo a lei federal, inclusive. É uma rede muito penalizada, então ele tem que aumentar o orçamento e não diminuir. Nós vamos aqui fazer uma resistência jamais vista para que ele não aprove esse projeto na Assembleia Legislativa, não só dentro da Leste, mas como fora, mobilizando a sociedade toda, porque a educação precisa de mais recursos e não de redução de orçamento. Isso aí é um crime de lesa pátria, de lesa humanidade no estado de São Paulo, que o governador pretende. Ele não vai conseguir porque haverá muita resistência, né? Mas ele não pode nem apresentar um projeto como esse, que é um projeto criminoso. Eu até ia questionar isso, né? Porque a gente tem, obviamente, o PSOL e o PT acabam se mostrando aí muito mais contrários a essa proposta, mas então a expectativa, a visão do senhor é que não vai aprovar esse projeto quando ele enviar. Não vai, porque até eu converso nos bastidores até com deputados da base do governo que estão horrorizados. Falei, isso é um projeto antipopular, é um governo que se eu aprovar, eu vou apanhar muito lá na minha região, na minha cidade. Eu não tenho disposição de votar nesse projeto. Espero que ele nem encaminhe o projeto para a Assembleia Legislativa. Muitos deputados estão nos bastidores em off me dizendo isso, da base do governo, que são aliados dele, estão com medo desse projeto. Bom, também outro projeto que acaba sendo um pouco polêmico, mas que a gente também ainda não teve grandes... Quer dizer, teve ali uma sinalização, já sabe que vai desestatizar a Sabesp, mas ainda não tivemos algumas questões muito definidas, com a porcentagem que o governo vai ter de participação ali na Sabesp, mas você sabe que a intenção, de fato, é desestatizar. Isso foi uma promessa de campanha do governador. Como é que o senhor também vê essa proposta e acha que passa aqui na casa? Olha... Também não, nós vamos resistir a um absurdo, ele privatizar a Sabesp. A Sabesp é uma empresa de água e saneamento fundamental para o estado de São Paulo. Ele vai primeiro na contramão do que o mundo está fazendo. Várias cidades do mundo que privatizaram estão agora estatizando, desprivatizando. Paris, Berlim... privatizaram, se arrependeram profundamente, estão voltando atrás, várias cidades do mundo. Então ele vai na contramão das experiências bem-sucedidas do mundo, que é pela estatização, porque a água é um bem da população, saneamento também, não dá para entregar para uma empresa privada. Nós já tivemos aqui um péssimo exemplo, a Enel, São Paulo privatizou a energia elétrica, era a Eletropaulo, agora é essa Enel, uma empresa italiana que ganhou essa licitação. É tão grave a situação da energia no estado de São Paulo que essa empresa é a que mais recebe reclamações. Aumentou a tarifa elétrica, a população paga mais caro, é a empresa que tem o maior número de denúncias no PROCON, denúncias que não acabam mais, eles não atendem a população, é um horror. E é tão grave isso que aqui a primeira CPI aprovada no ano de 2023 é a CPI que investiga todas essas irregularidades da Enel. Então, o que vai acontecer se a Sabesp for privatizada? A mesma coisa que aconteceu com a Eletropaulo, vai virar Enel e olha, a população vai pagar muito caro. Então, nós somos totalmente contra essa privatização e o pacote de privatizações. Ele quer privatizar o metrô, todas as linhas da CPTM, essa via mobilidade que toda hora que é privatizada. Ele quer isso, trazer o caos para São Paulo, né, para o metrô, para CPTM. Ele falou que vai privatizar tudo, já está instalando mais pedágios, 9 pedágios. Ele vai instalar na Padre Manuel da Nóbrega, na Baixada Santista, da Praia Grande até Peruíbe, de Santos ao Guarujá, mais 2 pedágios, na Mogi Dutra, mais 2 pedágios também. Ele vai dar continuidade à privataria tucana, só que agora é a privataria Bolso Tucana.
Bom, a gente teve também, aproveitando, né, que estamos dando início a esse segundo semestre, queria fazer um balanço do primeiro. A gente teve discussões aqui muito importantes, para citar algumas aqui, a construção das moradias no litoral, reajuste dos servidores, salário mínimo regional. Queria uma avaliação de como é que tem sido essas discussões e qual que deve ser o tom agora dessa 20ª legislatura. Olha, eu não vi nenhum avanço nesse momento no primeiro semestre. Mesmo o reajuste dos servidores não repôs minimamente a inflação, ele deu, em geral, 6% de reajuste para os servidores, que é um verdadeiro absurdo, isso não repõe minimamente o período inflacionário que nós tivemos agora nos últimos meses. Então não houve avanço. O salário mínimo regional é para a iniciativa privada, que ele não transfere para os servidores públicos. Então ele faz, como se o Brizola dizia, que tem gente que faz festa com o chopp dos outros, né? Então, para a iniciativa privada, ele aumentou, mas para o servidor que ele tem que pagar, não. Então, não é nenhum mérito. Aliás, todos os governos, todos os anos, inclusive todas as gestões, faziam isso com o salário mínimo, desde quando ele foi instituído. Esse regional, que é para a iniciativa privada. Então, não vejo grandes avanços aí, não, no estado de São Paulo. Nós estamos preocupados com essa questão dos servidores públicos, porque ele está ameaçando agora fazer uma reforma administrativa no estado de São Paulo. É uma das possibilidades também de envio aqui nesse segundo semestre. O que ele quer fazer? As maldades, privatizar a Sabesp, reforma administrativa contra os servidores, retirando direitos e benefícios, como o Dória fez. O Dória fez uma reforma administrativa e ele retirou a falta abonada de todos os servidores do estado de São Paulo. O Dória retirou, na reforma administrativa, isso o PSDB, o reajuste do adicional de insalubridade de todos os servidores do estado de São Paulo. Só perdas, retirada de direitos. É o que vai acontecer com essa reforma administrativa. Ele vai tirar, sabe o quê? A evolução funcional por tempo de serviço. O Tarcísio, na sua reforma, vai retirar o quinquênio, a sexta parte, a licença-prêmio, que é a cópia da PEC 32 do Bolsonaro, que está lá ainda no Congresso Nacional, que nós temos que também derrotar. Bom, o senhor faz parte também da Comissão de Educação e Cultura. O que tem sido discutido por lá? Qual foi o foco no primeiro semestre? E o que deve ser ainda discutido nesse segundo semestre? Nós tivemos ainda poucas reuniões nessa comissão, né? Então, não teve nenhum projeto assim de peso ainda debatido, pelo menos que eu me lembre nesse momento. Mas o foco vai ser, com certeza, essa questão da redução do orçamento da educação que ele pretende enviar agora no segundo semestre. Isso vai polarizar bastante. Nós temos uma luta aqui sobre as universidades públicas, mais valorização nas universidades e, sobretudo, essa questão, nós tivemos aqui a presença do secretário Feder, ele veio na comissão, né, e nós cobramos muito dele que ele revogue a famigerada Lei 1374, que é essa lei do Roscielli, do ex-secretário da Educação, da gestão passada, que instituiu as APDs obrigatórias, que mudou o critério de atribuição de aulas, prejudicando a maioria do magistério, que impôs a falta-aula. Enfim, então ele tem que revogar essa lei, ele tem que mudar esses artigos. Ele se comprometeu, o secretário, a apresentar um PLC. Nós pedimos, apresenta um projeto para mudar essa lei, pelo menos. Mas até agora ele não apresentou nada. Então, mas vai ser uma luta que nós vamos travar na nossa Comissão de Educação, da qual eu faço parte e sou membro titular, muitos anos. Então nós queremos priorizar essa luta aí da mudança da carreira do magistério e a valorização também do quadro de apoio escolar, que é fundamental para nós. Bom, também falando aqui das frentes parlamentares que o senhor coordena, tem, começando aqui pela Frente Parlamentar em Defesa da Escola Pública e do Magistério. Também a gente teve, como esse início de legislatura acaba sendo um pouquinho mais devagar, até estabelecer frentes parlamentares, até começar a realmente ter comissões. Então, quais são as atividades previstas para essa frente? Olha, as duas frentes que nós temos aqui, a defesa dos profissionais da educação, do magistério, da escola pública e também a dos servidores, que é uma outra, dos aposentados. Isso. Essas são fundamentais. O meu mandato, ele é um mandato da educação. Eu sou professor, diretor de escola pública, trabalhei muito tempo na rede estadual, sou diretor da rede municipal de ensino, cheguei a exercer o cargo de diretor da rede estadual.
Então, a nossa prioridade é a educação, porque nós entendemos que a educação é o principal instrumento de desenvolvimento humano, social, econômico, tecnológico, enfim. Sem mudança na educação, sem investimento na educação, não tem saída para São Paulo e para o Brasil. Então, nosso foco é a educação pública, porque mais de 80% das crianças e adolescentes estão matriculados em escolas públicas. Então, nossa luta e a valorização dos profissionais da educação, porque se não tem valorização salarial, funcional, da jornada de trabalho, das condições de trabalho de quem está na escola, o professor, o agente de organização escolar, que é a EQC, a direção da escola, a supervisão, todos os profissionais da educação são importantes na construção de uma educação de qualidade. Então, eles devem ser valorizados, né, do ponto de vista salarial, funcional. Isso para nós é fundamental. Né? E também nós temos um compromisso com os aposentados e pensionistas, as pessoas que já serviram o Estado de São Paulo, seja o professor, o QAE, seja um servidor lá do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública, da Saúde, da Segurança Pública, de todos os do sistema prisional, eles são aposentados porque já contribuíram, atendendo a população. Então, eles devem ter uma aposentadoria digna. Por isso que nós estamos numa luta imensa, há muitos anos aqui na Lesp, em defesa dos direitos e da dignidade dos aposentados e pensionistas de todo o estado de São Paulo. Bom, eu fiz aqui um levantamento da quantidade de projetos que o senhor apresentou já nessa 20ª legislatura e foram 87. Eu espero estar certa ali, porque fica a letrinha pequena, às vezes a gente confunde, mas pelas minhas contas foram 87. O senhor já falou desse projeto aí para devolver a aposentadoria, né, para o confisco da aposentadoria. Então, queria saber quais outros projetos o senhor destaca especificamente agora desses 87 aí apresentados. Olha, esse aí é um dos prioritários para nós. Tem alguns que não foram apresentados agora, mas já estão aqui há um bom tempo e prontos para serem votados. Eu quero votar o projeto que acaba com a superlotação de salas na rede estadual, porque essa é uma chaga, né? A aprendizagem, ela depende também de condições básicas para você. Você não consegue ensinar um aluno hoje numa sala com 40, 50 alunos, mesmo 35 é muito, tem que reduzir para no máximo 25, que é muito ainda. Então, nós temos que... Esse é um projeto também prioritário que eu quero aprovar imediatamente aqui na Assembleia Legislativa, já pronto para votar. Tem um outro projeto importantíssimo, que é o projeto PLC 2415, que resolve a situação dos professores categoria O, que são professores atacados pelo governo na dignidade deles e dos seus direitos. Eles são vítimas da quarentena, da duzentena, eles não podem utilizar o IANSP, eles não têm direito à aposentadoria pela São Paulo Previdência, eles são oprimidos, são perseguidos, e nós queremos resolver essa situação. Esse projeto que está pronto para ser votado em regime de urgência, inclusive, é o PLC número 24 de 2015, ele acaba com as interrupções dos contratos, ele garante o atendimento desse professor no IANSP para que ele tenha assistência médica e ele também garante que esse professor possa ter acesso à aposentadoria pública. Então acaba com esse sofrimento do professor categoria O no estado de São Paulo. Bom, por fim, né, o governador, os secretários, eles têm feito aqui algumas visitas a alguns gabinetes, conversando, né, discutindo com os deputados. O senhor pretende se encontrar com alguém do governo ou procurar até para mostrar essas demandas e fortalecer essa discussão em relação à educação? Sim, eu já pedi, eu tive uma audiência, eu solicito audiências com o secretário, eu vou até eles, né, para levar demandas. Não vou lá para tomar café, para almoçar, para jantar com eles, para ser amigo deles. Eu não sou amigo deles. Eu vou lá para levar as demandas da categoria dos servidores, dos professores, das comunidades, da sociedade. Eu estive recentemente, talvez há um mês atrás, na Secretaria da Educação, levei as demandas para o secretário Feder. Fui atendido por ele, pela chefe de gabinete, pelo presidente de FDE, levei todas as demandas da rede estadual, né? Conversei já por telefone com o Kassab, falando de uma reivindicação importante, pedindo para a gente derrubar o veto de um projeto que eu aprovei aqui, um projeto importante que garante aposentadoria especial para os diretores e supervisores da rede estadual. Eu aprovei o projeto, mas infelizmente ele foi vetado pelo Tarcísio. Então eu pedi uma conversa com ele, com o secretário Kassab, Gilberto Kassab. Então não tem nenhum problema aliás, é o meu dever, tenho a obrigação de conversar nesse sentido, para levar demandas
da sociedade e das áreas que eu atuo. Bom, então eu queria agradecer a presença aqui no podcast da Alesp, a gente conversando bastante aqui, entendendo esses desafios da educação aqui no estado. Obrigada mesmo por participar. Eu que agradeço, muito obrigado. Bom, então esse foi o podcast da Alesp de hoje. A gente conversou aqui, né, muito sobre educação para entender tudo isso aqui que está acontecendo, qual que é a situação e também essas críticas em relação à gestão e como é que é possível melhorar aqui com a ajuda da Alesp com o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. A gente volta no próximo podcast da Alesp.